A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar com a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, e hoje nós teremos uma ministração diferente, porque existem versículos nessa carta que falam muito conosco hoje, que estão presentes para nós hoje. E por isso nós vamos notar, a partir do capítulo 5, verso 12, o que Paulo fala para aquela igreja e o que é pertinente para nós hoje. É muito forte o que é falado para a igreja de Tessalonicenses e que é extremamente atual para a igreja hoje. O versículo 12 começa assim, do capítulo 5. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, ou seja, vos chamam a atenção sobre as coisas do Senhor, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. É necessário que a igreja tenha paz, que as pessoas que congregam estejam em paz, e umas auxiliem as outras, e tenham aquelas que trabalham para o Senhor com respeito, que estejam guardando essas vidas, que estejam cuidando dessas vidas. O versículo 13 continua assim. Versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. É necessário ser paciente com aquele que não está no mesmo estágio que nós. E nós temos que sustentar os mais fracos. Sustentar em que sentido? Levantar os mais fracos. Aqueles que sempre estão duvidando, que nunca têm fé, que nunca estão dispostos, que nunca estão acreditando que algo vai para frente. Esses precisam ser levantados. É preciso que a igreja seja uma e que levante a esses. Olha, eu vou contigo e vai dar certo. E nós vamos conseguir vencer. Continuando o versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então a igreja do Senhor precisa parar com essa história de um competir com o outro, ou um se vingar do outro. Um falou uma coisa, o outro tem que falar duas. Infelizmente, algumas vigílias que a gente vai e que tem muitos pregadores de fora, a gente vê que uma pessoa vai pregar algo, aí vai a outra e parece que quer pregar o contrário. Quer desfazer o que o outro pregou. Isso é uma concorrência, é um espírito de divisão que infelizmente tem acontecido dentro das igrejas. Quando você vê alguém que está pregando o mesmo Cristo que você, o mesmo Jesus, Jesus falou, quem não é contra nós é por nós. Quem não está do lado contrário está conosco. E nós temos que ter essa visão, mudar essa visão da igreja. Não existe concorrência, não existe o que está mais certo do que o outro, porque estamos pregando uma verdade, um evangelho, uma só palavra, é isso que existe. Uma só palavra, uma só fé. É isso que nós temos que nos fixar. É exatamente isso que Paulo já falava para a igreja de Tessalônica. E nós temos que falar hoje ainda, infelizmente. Porque existe divisão na igreja, porque existe inveja na igreja, porque existe um se levantando contra o outro. Porque existe um, às vezes, se vingando do outro. Quando a própria palavra diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Se você acha que alguém está errado, pode deixar que Deus vai corrigir. Aquele pastor está errado. O Senhor vai falar com ele. A obra é do Senhor. O primeiro interessado na obra é o Senhor, é o próprio Deus. O versículo 16 e 17 são ordens bem curtas. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Regozijai-vos quer dizer que nós temos que estar alegres. Eu já vi pessoas orando e pedindo perdão. Perdoa, Senhor, porque nós estamos sorrindo. Isso não é motivo para pedir perdão. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria.
E a própria palavra está dizendo aqui, regozijai-vos. O que é regozijar? É se alegrar, é estar com o semblante alegre, feliz, sempre. Mas é só quando você tem vitória, irmão, que está escrito aqui? É só quando você está bem? Só quando tem dinheiro na carteira? Só quando está com saúde? Não. Sempre é em todo o tempo. Temos que estar sempre alegres, porque temos a promessa da salvação, porque temos um Deus que é por nós, que nos dá o livramento todo dia, que nos sustenta todo dia, que nos levanta todo dia. E o próximo versículo é orar sem cessar. É indiscutível a necessidade de oração que nós temos. É indiscutível. Nós agora estamos em um período de enfermidade. O mundo inteiro está assolado pela pandemia. Grande enfermidade. Todas as famílias conhecem alguém que morreu ou conhecem alguém que ficou doente e que ficou com muito medo, porque é uma enfermidade que traz medo, porque muitos não sobrevivem. E não tem a ver com idade, porque muitos jovens se foram e muitos idosos conseguiram superar, ficar bons. É tempo de oração, mais do que nunca. Naquele tempo já era, hoje mais do que nunca. É tempo de orar sem parar. É tempo de orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã de novo, em todos os horários. Tá fazendo algo, vai orando, vai elevando seu pensamento para o Senhor. Porque a Bíblia está falando, é sem parar. Por que muitos não alcançam vitória? Porque acham que é suficiente uma oração quando vai no culto. Porque acham que faz uma campanha. Olha, eu já fiz uma campanha. Eu orei 15 minutos, uma semana, todo dia. E acho que isso é suficiente. Quando Paulo está nos admoestando, está nos chamando a atenção. E muitas pessoas não gostam de ser admoestadas. Elas querem só ser aplaudidas. Mas se você não for admoestado, você não vai aprender, nem vai crescer, nem vai receber vitória. Vai ficar igual uma pessoa que é teimosa, que não conhece a verdade, que não quer conhecer. Sabe aquelas crianças quando fazem pirraça e falam assim, eu não sei, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. É justamente o que acontece com pessoas que não querem crescer na fé. Não querem orar mais, acham que já ora o suficiente. Muitas vezes recebem um recado de Deus, ore mais, busque mais. E a pessoa até se ofende, olha, mas eu já oro muito. Se você já ora muito, é para orar muitíssimo. Se você já ora muitíssimo, é para orar extremamente mais. Essa é a mensagem do Senhor. O versículo 18 diz, em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Às vezes você recebeu um não, você não queria receber aquele não. Mas é necessário você dar graças a Deus, que aquele não pode ser um livramento para você. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Aí você vai perceber, ainda bem que aquilo não aconteceu. Ainda bem que não foi daquela maneira. Ainda bem que Deus direcionou de uma forma diferente. Então nós temos que entender que tudo é livramento e a graça de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera, em tudo damos graças. Mesmo nos caminhos que nós não entendemos, que nós achamos que são caminhos perversos, terríveis. Mas até naquilo Deus vai dar uma graça. Deus vai dar uma vitória. Deus vai mudar o quadro. Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai transformar a derrota em vitória. Deus vai transformar doença em saúde. Infelicidade em felicidade. Tristeza em alegria, para você se regozijar sempre, se alegrar sempre. Estar sempre na presença do Senhor alegre, feliz, dando glória a Deus, dando graças a Deus. Continuando. Versículo 19 diz, não extingais o Espírito. É para você ouvir a voz do Espírito Santo. Você não pode calar o Espírito Santo. Ele vai falar com você, ele continua falando. Ele continua falando. E nós não podemos viver uma vida fria, viver uma vida onde nós não damos ouvidos, não queremos ouvir, não queremos buscar o Espírito de Deus. Aqui está falando, não extinga o Espírito. Existem igrejas, existem locais onde você não pode se manifestar falando em línguas, ou dando um glória mais alto, ou um aleluia. Mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não é só falar em línguas. Quando você aconselha e dá um conselho bom, segundo a palavra de Deus, um conselho para vida, para alegria, você está sendo movido pelo Espírito.
Você está falando em português normal, mas está sendo ouvido pelo Espírito. Não extingais essa ligação entre o Espírito Santo e nós. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir, ser sensíveis a essa voz. E não deixar pra lá, achar que é coisa da nossa cabeça. Muitas vezes Deus está te mandando dar um recado. E você ainda não deu, porque você acha que é coisa da sua cabeça. Mas o Espírito Santo está insistindo com você. Sabe por quê? Porque Ele quer te usar, porque Ele quer falar por meio de você. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Isso aqui é de uma sabedoria maravilhosa. Se nós cumprirmos o que está escrito aqui, nós só vamos bem. Preste atenção, nós só vamos bem. Veja bem, eu vou ler de novo esse versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Alguém chega para você com um vídeo, com uma música, com uma canção, com uma pregação. Examine. Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com o que Jesus pregou? Então, amém. Retende o que é bom. Ah, mas essa pessoa não é da minha igreja, não é nem da minha fé. Mas ela falou algo que é bom, que não vai contra o que o Senhor quer. Então, retenha para você. Retenha o aprendizado. Retenha a benção. Examine tudo. Seja como o crente de Bereia, o crente beriano, que tudo eles iam examinar. Toda a pregação que tinha, eles iam examinar. É isso mesmo? Está escrito aqui mesmo? É isso mesmo? É correto? Retenha o que é bom. Se alguém falou para você muitas coisas, e algumas não foram coisas que vieram de Deus, mas algumas foram, retenha essa parte do que foi bom. Retenha essa parte do que é profético para sua vida, do que é bênção para sua vida. Amém? O versículo 22 diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Eita, que isso é forte. Não basta você se abster do mal, mas se abstenha da aparência do mal. Sabe por quê? Porque é necessário que nós tenhamos sempre um bom testemunho para dar. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou lá na boca de fumo. Eu estou achando bom estar lá. Mas eu não fumei, eu não usei, mas eu estou na aparência do mal. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou junto com os assaltantes do banco. Mas eu não peguei dinheiro, só que eu estava junto com eles. Aparência do mal. Abstenha, fuja, saia da aparência do mal. Muitas igrejas, pessoas caem, sabe por quê? Porque não vigiam. Às vezes, é um obreiro tocando na hora de orar, né? Uma mulher. Isso não é certo. O obreiro, ele ampara o homem. A obreira ampara a mulher. Porque muitas vezes nós temos a aparência do mal até dentro da igreja. E nós precisamos vigiar em relação a isso. É, irmãos. Ah, mas não tem nada a ver. O inimigo, ele tem entrado fortemente em famílias, em vidas de pessoas, em igrejas. Porque as pessoas sempre falam, não tem nada a ver. Mas no final, é um mau testemunho. No final, é uma queda. No final, é algo que não agradou o Senhor. É algo que fez que as outras pessoas apontassem. Fujam da aparência do mal. Fujam. Quando eu tenho que conversar com um casal, eu, como pastora, procuro sempre a mulher. Não vou procurar o homem. Porque isso é a aparência do mal também. Nós temos que vigiar, irmãos. E é disso que Paulo está falando. Fuja da aparência. Se você não é, se você não gosta, se você rejeita, não fique perto. A não ser que você esteja para evangelizar. Olha, pastora, eu estava lá, junto com o povo que estava usando droga, mas eu estava evangelizando. Aí não é aparência do mal. Aí você está fazendo o que a palavra fala, e de pregar o evangelho a toda criatura. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não divide pessoas. Esse pouco pecador, aquele é muito, aquele não merece ir para a casa do Senhor.
Todos têm a chance da salvação. Não significa que você vai se juntar a eles, mas você vai fazer a diferença. Percebem a diferença disso? Eu não me junto, eu não tô lá achando bom, eu não tô rindo, eu não tô, curtindo. Mas eu tô lá fazendo a diferença, falando, olha, existe um Deus que liberta, existe um Deus que fala, existe um Deus que muda quadro, que muda a situação. Isso é diferente. A aparência é quando eu me escondo, eu não faço. Dizendo que não faço, mas estou junto. Quando eu faço o id, de alguma forma eu incomodo aquele lugar. Porque eu estou pregando uma verdade. Versículo 23. Depois de todos esses preceitos, as admoestações, há uma promessa. Porque Deus sempre tem promessa para aquele que é obediente, para aquele que é servo de verdade, para aquele que é bênção, que é usado na obra do Senhor. Deus sempre tem promessa, irmãos. Não se iludam. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Mais uma vez está escrito aqui que Deus é fiel. Ele não deixou de ser fiel, ele não mudou, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Orai uns pelos outros. Orai sem cessar. Orai pelos seus pastores, seus líderes, evangelistas, ministros, missionários, diáconos, obreiros. Orai por todos, porque todos eles são gente, carne. Estão sujeitos à queda, estão sujeitos a ficar deprimidos, estão sujeitos a ficar desanimados. Orai por todos. E Paulo, que teve experiências tremendas, se for considerado apóstolo, se ele está pedindo oração, quanto mais nós que estamos nesse tempo tão difícil, tão negro, tão obscuro. 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 27. Pelo Senhor, vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. É precioso o que Paulo entrega aqui para a igreja tessalônica. E quando eu li isso, eu fui impactada de tal forma que eu falei, eu não vou fazer um estudo, eu não vou falar no geral, mas eu vou falar para a igreja dessas palavras que parece que foram escritas para nós, em 2021. Parece que estão aqui, urgentes, para que a igreja tome uma posição. É necessário tomar posição, é necessário estar sempre obedecendo a palavra. As pessoas hoje parecem que querem religiões particulares. Eu quero fazer o que eu quero que a igreja seja como eu quero. Irmãos, vamos ter visão de reino. Quem tem visão bitolada, não olha para cima. Vamos olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro, o meu e o seu, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ensina a cada dia. Vamos ter os ouvidos abertos para poder aprender mais com o Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo estudo, que é a segunda carta dos Tessalonicenses. Amém.